Sempre fui um cara tranquilo, acostumado a trabalhar à noite. A vida de quem tem turno noturno é diferente. Enquanto o mundo dorme, você está ali, cuidando das coisas que ninguém mais quer fazer. Foi assim que comecei como faxineiro num prédio comercial no centro da cidade. Nunca me importei de ficar sozinho, e o silêncio da madrugada sempre me trouxe uma certa paz. Mas, depois de um tempo naquele prédio, percebi que o silêncio da noite pode esconder coisas que ninguém deveria ver ou ouvir. O prédio onde eu trabalhava não era antigo, mas tinha algo de sinistro nele. Durante o dia, as pessoas vinham e iam, ocupadas com suas rotinas de trabalho, sem prestar atenção no ambiente. Mas à noite, o lugar parecia ganhar vida própria. As luzes frias das lâmpadas nos corredores, os ecos dos meus próprios passos no chão de mármore, tudo contribuía para uma sensação estranha que crescia conforme a noite avançava. Minha rotina era simples. Eu chegava às 22 horas, o prédio já estava vazio. Pegava meu carrinho de limpeza, ia de andar em andar limpando salas, banheiros, corredores, recolhendo lixo, e o de sempre. No começo, nada de extraordinário acontecia. Algumas noites eram até entediantes, e eu passava o tempo ouvindo música enquanto limpava. Mas logo comecei a notar coisas estranhas, coisas que me deixavam desconfortável, como se eu estivesse sendo observado. A primeira vez que percebi algo errado foi numa terça-feira. Eu estava no 8º andar, limpando os corredores. O prédio tinha 12 andares no total, e sempre começava de baixo para cima. Por volta da meia-noite, quando estava quase terminando aquele andar, ouvi passos no corredor ao lado. A princípio, achei que era algum funcionário que tinha ficado até mais tarde, mas, quando olhei para o lado, o corredor estava vazio. Fiquei parado por alguns segundos, tentando entender de onde vinham os passos. Eles continuaram por mais alguns segundos, e depois desapareceram. Caminhei até o fim do corredor, iluminando cada canto com minha lanterna, mas não havia ninguém. Achei que fosse minha mente me pregando peças, então voltei ao trabalho. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Nas semanas seguintes, continuei ouvindo sons estranhos. Às vezes, eram passos. Outras vezes, era como se algo caísse no andar de cima. Quando eu ia verificar, não havia nada. Era sempre assim, barulhos que pareciam vir do nada, mas que me deixavam com uma sensação crescente de desconforto. Numa noite de quinta-feira, as coisas ficaram mais intensas. Eu estava no 10º andar, limpando o banheiro masculino. Quando terminei, estava lavando minhas mãos na pia, e foi aí que vi algo pelo espelho. Um vulto, passando rapidamente pelo corredor, como uma sombra. Meu coração disparou. Virei-me imediatamente, mas não havia ninguém ali. Caminhei até o corredor, com as mãos tremendo um pouco, e olhei para os dois lados. Nada. Respirei fundo, tentando me acalmar. Decidi que era só minha imaginação, fruto de noites mal dormidas e cansaço. Voltei ao banheiro para pegar meus materiais, mas, quando olhei para o espelho de novo, algo me fez parar. A porta da última cabine estava entreaberta. Eu tinha certeza de que todas estavam fechadas quando entrei. Fiquei ali parado, com o corpo tenso, ouvindo apenas o som da minha própria respiração. Devagar, caminhei até a cabine, segurando firme a vassoura que eu tinha nas mãos, como se aquilo pudesse me proteger de seja lá o que estivesse ali. Empurrei a porta lentamente, esperando encontrar algo ou alguém. Mas a cabine estava vazia. No entanto, a sensação de que eu não estava sozinho não desapareceu. Saí do banheiro o mais rápido que pude, voltando para o corredor, e continuei a limpeza sem olhar para trás. O que aconteceu depois daquela noite foi pior. A cada turno, as coisas pareciam ficar mais estranhas. O som de passos começou a ser mais frequente. Algumas vezes, eu jurava ouvir sussurros vindos dos corredores vazios. Uma vez, enquanto estava limpando o 12º andar, vi algo que me gelou o sangue. O 12º andar era o mais alto, e também o mais tranquilo. Era onde ficava uma grande sala de reuniões que quase nunca era usada. Naquela noite, eu estava limpando o chão perto da sala de reuniões, quando ouvi um som suave, como de uma cadeira sendo arrastada dentro da sala. Meu corpo inteiro ficou em alerta. A sala estava trancada quando cheguei, e eu tinha a chave. Fiquei parado por alguns segundos, ouvindo. O som se repetiu, dessa vez mais alto. Era uma cadeira se movendo de um lado para o outro. Peguei a chave com as mãos tremendo e, com muita cautela, abri a porta da sala. Quando entrei, senti o ar mais frio do que o normal, e as luzes fluorescentes piscavam levemente. A sala estava vazia, com as cadeiras ao redor da grande mesa de madeira. Mas uma delas estava virada, como se alguém tivesse acabado de levantar. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pelo chão. Caminhei até a cadeira, olhando ao redor, tentando ver algum sinal de movimento. Nada. Tudo estava no lugar, exceto aquela cadeira, ligeiramente afastada da mesa. Decidi que não ia ficar mais tempo ali. Tranquei a sala de novo e desci para os andares inferiores.
A sensação de ser observado ficou mais intensa naquela noite, e eu mal consegui terminar meu turno. O som de passos, sussurros e aquele frio constante me deixavam à beira de um colapso. A cada corredor que eu passava, sentia como se algo estivesse me seguindo, observando meus movimentos. A gota d'água veio na semana seguinte. Era por volta das 3 horas da manhã, e eu estava terminando de limpar o 9º andar. Estava colocando os sacos de lixo no carrinho, quando ouvi um som que nunca vou esquecer. Era uma risada baixa, quase como um sussurro, vindo do final do corredor. Parecia a risada de uma criança, mas soava distorcida, como se estivesse longe e perto ao mesmo tempo. Minha pele se arrepiou imediatamente. Caminhei até o fim do corredor, onde ficava uma das salas de arquivos, com a lanterna em mãos. A risada continuava, cada vez mais baixa, como se estivesse me levando para algum lugar. Quando cheguei à porta da sala, parei. A luz dentro estava piscando, e o som cessou de repente. Com uma mistura de medo e curiosidade, abri a porta da sala. E então, vi algo que nunca mais consegui apagar da memória. Uma das prateleiras de arquivos estava tombada no chão, como se tivesse sido derrubada com força. Papéis estavam espalhados por todos os lados. No meio da sala, havia uma figura, uma sombra de forma indefinida, que parecia flutuar levemente. Fiquei paralisado, incapaz de me mover ou gritar. A sombra ficou ali por alguns segundos, antes de desaparecer na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. Larguei tudo e saí correndo. Nunca voltei para aquele andar. No dia seguinte, pedi demissão e nunca mais pisei naquele prédio. Não sei o que era aquela coisa, e não quero descobrir. Mas uma coisa eu sei, o turno da noite pode revelar segredos que deveriam ficar enterrados. E, se você sentir que está sendo observado na escuridão, é melhor não olhar para trás. Porque, às vezes, o que está te observando não pertence a este mundo. Eu já tinha trabalhado em muitos lugares, mas a vaga de vigia noturno naquele armazém parecia perfeita para mim. Horários flexíveis, trabalho tranquilo, um salário razoável, parecia o trabalho ideal. O armazém ficava nos arredores da cidade, longe do barulho, isolado o suficiente para que poucas pessoas soubessem que aquele lugar existia. E isso, na época, me parecia ideal. Me chamavam de maluco por gostar do turno da noite, mas eu nunca tive problemas com isso. Para ser sincero, sempre fui mais notívago. O silêncio da madrugada e a calma das horas mortas sempre me fizeram bem. Mas, depois daquela noite, eu jamais voltaria a ver a escuridão da mesma forma. O armazém em si era grande, mas não tinha nada de especial. Havia corredores imensos cheios de caixas empilhadas e paletes de mercadorias. O lugar parecia um labirinto de concreto e metal, frio e impessoal. Durante o dia, os funcionários passavam por ali, carregando e descarregando caminhões, empilhadeiras zanzando de um lado para o outro. Mas à noite, tudo mudava. Meu turno começava às 22 horas e terminava às 6 horas da manhã. No início, era só rotina. Caminhava pelos corredores, conferia as portas e as janelas, verificava o sistema de alarme, e depois ficava na sala de vigilância, onde haviam câmeras espalhadas por todo o armazém. A maioria das noites era calma, sem nada fora do normal. Algumas vezes eu recebia visita de motoristas que vinham buscar ou deixar mercadorias tarde da noite, mas, no geral, era só eu e o armazém. Tudo parecia tranquilo, até aquela noite. Era uma quarta-feira. Cheguei ao trabalho como de costume, fiz a ronda inicial, e depois me acomodei na sala de vigilância, como sempre. As câmeras mostravam os corredores vazios, o sistema de segurança estava intacto, e o relógio marcava meia-noite. Até então, tudo estava normal. Porém, uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim. Sabe aquela sensação de que algo está fora do lugar, mas você não consegue identificar o que? Era exatamente assim que eu estava me sentindo. Ignorei a sensação no início, pensando que era apenas cansaço ou tédio. O tempo passava devagar, e o som do relógio na parede parecia ficar mais alto a cada minuto. Foi então que o monitor da câmera do corredor 6 piscou. Era um pequeno defeito, comum em sistemas antigos, então eu não dei muita importância. Mas quando a imagem voltou, vi algo que me deixou inquieto. No fundo do corredor 6, entre as caixas empilhadas, havia uma sombra. Não era grande, nem particularmente assustadora, mas era o suficiente para chamar minha atenção. Fiquei encarando a tela por alguns segundos, tentando entender o que era. Talvez fosse apenas um jogo de luzes, ou algo caído no chão, mas a sombra parecia se mover levemente. Apertei os olhos, me aproximando da tela, e percebi que não era uma sombra de algum objeto. Era uma figura.
Franzi o senho, tentando não entrar em pânico de imediato. Peguei minha lanterna e decidi dar uma olhada. Levantei-me, tentando ignorar o calafrio que percorria minha espinha, e caminhei em direção ao corredor 6. O armazém estava completamente silencioso, o som das minhas botas ecoando pelas paredes de concreto. O silêncio era quase opressor, e a única luz vinha das lâmpadas fluorescentes que piscavam ocasionalmente, como se estivessem à beira de apagar. Cheguei ao corredor 6 e parei por um momento, iluminando o lugar com a lanterna. As caixas empilhadas criavam sombras longas e estranhas, e o ar estava mais frio ali. Fui caminhando devagar, analisando cada centímetro, esperando encontrar alguma coisa fora do lugar. Mas, para minha surpresa, não havia nada. O corredor estava vazio, como sempre. Suspirei, tentando relaxar. Deve ter sido minha imaginação, pensei, voltando para a sala de vigilância. Quando me acomodei de novo e olhei para os monitores, algo estava diferente. O corredor 6, que antes estava vazio, agora mostrava a mesma figura de antes. Dessa vez, estava mais próxima da câmera. Meu coração disparou. Peguei a lanterna de novo, com a mão tremendo, e corri para lá. Mas, mais uma vez, quando cheguei, não havia ninguém. Voltei para a sala de vigilância, ainda mais desconfiado. Comecei a observar os monitores com mais atenção. A figura, ou sombra, continuava a aparecer em outros corredores. Era sempre a mesma coisa, um movimento leve, quase imperceptível, mas presente. Parecia estar me cercando, mudando de lugar a cada vez que eu me movia. As horas se arrastaram. A sombra, ou seja lá o que fosse, nunca ficava parada por muito tempo. Fui e voltei pelo armazém incontáveis vezes, sempre encontrando os corredores vazios. Mas a sensação de que alguém, ou algo, estava me observando, nunca desapareceu. Eu podia sentir uma presença ali comigo, uma presença que se escondia nas sombras, mas que nunca se mostrava por completo. Por volta das 3 horas da manhã, o silêncio foi quebrado. Ouvi um som baixo, distante, vindo de algum lugar no armazém. Parecia o som de passos, mas eram diferentes. Era como se alguém estivesse arrastando algo pesado pelo chão. O som ecoava pelo armazém, cada vez mais próximo. Peguei minha lanterna novamente e segui o som. A cada passo, o barulho ficava mais nítido, e eu comecei a perceber que não eram apenas passos. Havia algo mais. Era um som de metal batendo no chão, como correntes arrastando. Minha respiração ficou rápida, e o medo começou a se instalar de vez. Andei por vários corredores, mas não encontrei nada. No entanto, o som continuava, agora parecendo vir de todos os lados. Foi então que o armazém inteiro ficou em silêncio. Por um momento, não havia mais barulho algum. Nem as lâmpadas piscando, nem o som distante das correntes. Apenas silêncio absoluto. Fiquei parado no meio do corredor, tentando entender o que estava acontecendo. E então, o som voltou, mas dessa vez, estava logo atrás de mim. Meu corpo congelou. Eu sabia que havia algo atrás de mim, mas não tinha coragem de virar. O som das correntes ficou mais alto, como se algo estivesse se aproximando lentamente. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pelas paredes. Respirei fundo e, com toda a coragem que consegui reunir, virei-me. Não havia nada. Só o corredor vazio, as caixas empilhadas e a luz fraca piscando. Mas eu sabia que algo estava ali. Eu podia sentir. A presença ao meu redor era sufocante, como se o próprio ar tivesse ficado pesado. Eu estava completamente sozinho, mas ao mesmo tempo, sabia que não estava. Voltei para a sala de vigilância, trêmulo. O relógio marcava 4 horas, e tudo que eu queria era que o turno acabasse. Tentei ficar alerta, mas a exaustão e o medo começaram a me dominar. Me sentei na cadeira, olhando os monitores, mas tudo parecia normal de novo. Nenhuma sombra, nenhum movimento. Apenas o silêncio desconcertante do armazém. Por volta das 5h30, quando o sol já começava a iluminar o horizonte, comecei a sentir um alívio, como se a presença que eu senti estivesse começando a desaparecer. Mas antes que eu pudesse relaxar completamente, algo chamou minha atenção no monitor principal. No corredor 6, bem ao lado da câmera, estava a figura. Dessa vez, claramente visível. Era um homem, ou pelo menos algo com a forma de um. Estava parado, me encarando através da câmera. Seus olhos eram 2 manchas negras, e seu corpo parecia desfigurado, quase translúcido.
A tela piscou uma última vez, e a imagem desapareceu. Quando o relógio finalmente marcou 6 horas, saí daquele armazém o mais rápido que pude. Pedi demissão no mesmo dia. Nunca mais voltei lá, e até hoje, não sei o que era aquela coisa que me perseguia pelas câmeras. Mas, desde então, evito o turno da noite, e nunca mais trabalho em lugares isolados. Seja lá o que era, ainda sinto que, de alguma forma, ele está me observando. Trabalho como frentista há uns 7 anos, sempre em postos de gasolina de beira de estrada. Nunca tive problemas com o turno da noite, até aquela noite em que tudo mudou. Sempre gostei do sossego das madrugadas, longe do tumulto das grandes cidades. O silêncio da estrada, o som dos carros e caminhões passando de vez em quando, até então, tudo parecia rotineiro. Mas o que aconteceu naquela noite não foi nada normal, e até hoje eu luto para encontrar explicações. Era uma noite de sexta-feira, e eu estava cobrindo o turno da noite no posto onde trabalho há quase 3 anos. O posto fica numa rodovia tranquila, longe da cidade. É daqueles postos pequenos, com uma lanchonete simples e uma loja de conveniência, mas que quase nunca tem movimento pesado depois da meia-noite. Eu estava acostumado a lidar com motoristas cansados, alguns caminhoneiros, gente buscando um café forte para aguentar mais algumas horas de estrada. Mas naquela noite, o movimento estava ainda mais fraco que o normal. Cheguei para o meu turno por volta das 22 horas. O outro frentista já estava se preparando para ir embora, e trocamos algumas palavras enquanto ele me entregava as chaves e o controle do caixa. Hoje tá mais tranquilo que o normal, cara, ele disse, com um tom de desânimo. Não vi quase ninguém nas últimas 2 horas. Achei que ele estava exagerando, mas logo percebi que ele tinha razão. Depois que ele foi embora, o silêncio dominou o ambiente. O céu estava nublado, o vento soprava de leve, e só o som dos grilos e dos sapos quebrava a monotonia. Normalmente, eu gostava desse tipo de tranquilidade. Me sentava na cadeira da frente da loja de conveniência e ficava observando a estrada, de vez em quando levantando para atender algum cliente que parava para abastecer ou comprar algo. Nas primeiras horas da noite, não aconteceu nada de extraordinário. Atendi 2 ou 3 carros, vendi alguns salgadinhos e refrigerantes para um grupo de jovens que estavam indo para algum lugar no interior. Por volta da meia-noite, o movimento simplesmente cessou. Nenhum carro passava pela estrada, e a única companhia que eu tinha era o som suave do vento e a música que tocava baixinho no rádio da loja. Eu estava sentado na cadeira, quase cochilando, quando ouvi um barulho que me despertou de imediato. Era um som baixo, como um sussurro vindo de algum lugar. Olhei ao redor, achando que poderia ser o rádio, mas o som não parecia vir dali. Fiquei de pé, tentando ouvir melhor, mas o som havia desaparecido tão rápido quanto surgiu. Balancei a cabeça, rindo de mim mesmo. É só o cansaço, tô começando a ouvir coisas, pensei. Voltei a me sentar, e o tempo foi passando devagar. O relógio no caixa marcava 1h45 quando notei um carro vindo pela estrada. Era um sedã preto, velho, daqueles modelos que você quase não vê mais por aí. Ele entrou no posto devagar, sem pressa, e parou junto a uma das bombas. O motorista, um homem de meia idade com barba por fazer e olhos fundos, desceu do carro sem dizer uma palavra. Ele tinha uma expressão vazia, quase apática, como se estivesse em um transe. "Boa noite, posso ajudar?" Perguntei, tentando ser o mais educado possível. Ele me olhou por um segundo, seus olhos pareciam vazios. Não disse nada, apenas balançou a cabeça afirmativamente. Comecei a abastecer o carro enquanto ele olhava ao redor, como se estivesse procurando algo ou alguém. A sensação de desconforto começou a crescer dentro de mim, mas continuei meu trabalho. "Vai pagar no crédito ou no débito?" Perguntei, tentando quebrar o silêncio desconfortável. O homem me olhou de novo, e dessa vez seus olhos pareciam mais intensos, quase perturbadores. Ele abriu a boca para falar, mas o que saiu foi apenas um murmúrio, algo baixo e incompreensível. Não consegui entender o que ele disse, mas parecia algo como "ele está vindo". Eu pensei que ele poderia estar bêbado ou cansado demais da estrada, então não insisti. "Ok, tranquilo", respondi, tentando ser o mais rápido possível. "Só vou lá dentro passar o cartão." Entrei na loja de conveniência e fiz o processo rapidamente. Quando voltei, o homem já estava dentro do carro, parado,
com as mãos no volante. Ele olhava fixamente para frente, como se estivesse esperando por algo. Entreguei o cartão e o recibo pela janela, ele pegou sem olhar, ligou o carro e foi embora sem dizer uma única palavra. Fiquei ali parado, olhando o carro se afastar até desaparecer na estrada. Algo naquilo tudo me incomodava profundamente, mas tentei esquecer. Coisas estranhas acontecem, faz parte da vida noturna, pensei comigo mesmo. Só que aquilo foi apenas o começo. Cerca de meia hora depois, o silêncio voltou a dominar o posto. Sentei-me novamente, tentando relaxar, quando o rádio começou a chiadeira. Era uma interferência forte, como se o sinal tivesse sido cortado. Levantei-me para ver se havia algum problema com o aparelho, mas assim que me aproximei, a música voltou ao normal. Suspirei, achando que poderia ser apenas algum problema técnico temporário. Mas antes que eu pudesse voltar para a cadeira, ouvi novamente aquele sussurro. Dessa vez, era mais claro, e parecia vir de algum lugar perto das bombas de combustível. Saí da loja de conveniência, olhei ao redor, mas não vi nada nem ninguém. O posto estava vazio. Tem alguém aí? Perguntei, meio hesitante. Nenhuma resposta. Me virei para voltar à loja, e foi quando vi algo no canto do meu olho. Uma figura, no fim do pátio, perto da entrada da rodovia. Era um homem, alto e magro, parado ali, olhando em minha direção. Ele estava envolto em sombras, e a pouca luz do posto mal iluminava seu rosto. Não conseguia ver detalhes, mas podia sentir que ele estava me observando. Meu coração começou a acelerar. Ei, você precisa de ajuda? Gritei, mas o homem não se moveu. Fiquei parado por um segundo, esperando alguma reação. Mas ele continuou lá, imóvel, olhando para mim. A sensação de pavor começou a crescer dentro de mim, e decidi entrar de volta na loja. Tranquei a porta rapidamente e fui para o balcão, observando pela janela. O homem não estava mais lá. Senti um calafrio percorrer meu corpo. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica, mas nada fazia sentido. Tentei me acalmar, pensando que talvez fosse apenas um motorista curioso que decidiu seguir viagem. Mas algo naquela figura me incomodava profundamente. O relógio no caixa marcava 2h45 quando o silêncio foi quebrado novamente. Dessa vez, o som era um barulho de passos, vindo de fora. Lentos e pesados, como se alguém estivesse caminhando em direção à loja. Fiquei paralisado por um segundo, o medo tomando conta de mim. Me virei lentamente para olhar pela janela da porta, e meu coração quase parou. O mesmo homem de antes, aquele que eu havia visto na beira da estrada, estava agora parado em frente à porta de vidro, olhando para dentro. Seus olhos estavam fixos em mim, e sua expressão era fria, sem vida. Ele não tentava abrir a porta, não falava nada, apenas ficava ali, me observando. Minhas mãos começaram a tremer. Peguei o telefone do balcão e disquei o número da polícia, mas o sinal estava mudo. Tentei novamente, mas o telefone não dava nenhum sinal de vida. O desespero começou a tomar conta de mim. Eu estava completamente sozinho naquele posto isolado, e aquele homem, ou seja lá o que fosse, estava do lado de fora, me encarando. De repente, a luz do posto piscou, e o rádio voltou à chiadeira. O barulho ensurdecedor preencheu a loja, e por um momento, achei que iria desmaiar de medo. Quando olhei para a porta novamente, o homem havia desaparecido. Corri para os fundos da loja e me tranquei no pequeno depósito onde guardávamos as mercadorias. Ouvi o som do meu coração batendo alto nos ouvidos, e cada pequeno ruído parecia amplificado. Fiquei ali, no escuro, sem saber o que fazer. Não ousava sair, não queria ver o que estava lá fora. Os minutos se arrastaram como horas. O rádio continuava a chiar, e o vento lá fora parecia ter aumentado de intensidade. Senti a presença dele, mesmo sem vê-lo. Era como se o ar ao redor estivesse carregado de uma energia pesada, sufocante. Quando finalmente consegui reunir coragem, saí do depósito e voltei para a loja. O rádio havia silenciado, e as luzes estavam estáveis. Tudo parecia ter voltado ao normal. Mas eu sabia que não estava. Sabia que algo havia acontecido naquela noite, algo que eu nunca seria capaz de explicar. O resto da madrugada passou em um estado de alerta constante.
Não dormi, não comi, mal consegui respirar normalmente. Quando o primeiro raio de sol finalmente apareceu no horizonte, senti um alívio imenso. O turno da manhã chegou, e o outro frentista entrou no posto sem perceber nada de errado. Eu não falei nada a ninguém. Quem acreditaria em mim? Decidi pedir transferência para o turno do dia algumas semanas depois. Desde então, nunca mais trabalhei durante a noite. E toda vez que passo por aquele posto, à luz do dia, ainda sinto um calafrio percorrer minha espinha. Porque sei que, lá fora, no escuro da noite, ele ainda está esperando.